Infelizmente, nós ocidentais e especificamente falando dos brasileiros, não honramos alianças. Não honramos alianças com o nosso líder espiritual, com a nossa denominação, né? com o nosso patrão. Nós não honramos. Uma aliança não se quebra, não pode romper uma aliança, quebrar uma aliança. Você pode fazer quantas alianças você quiser, com quantas pessoas você quiser. Você poderá até não andar mais com alguém com quem você fez uma aliança, mas você não pode desprezar, esquecer que de uma maneira ou de outra você permanece ligado àquela aliança, né? Principalmente quando se trata de casamento, porque a aliança de casamento, ela é uma aliança de sangue, selada com sangue. Mas como é isso? Eu quero começar a partir daqui para falar sobre um tema ainda dentro dessa lição, uma parte que diz assim, que só a morte rompe uma aliança. O primeiro estágio da aliança é o deixar, conforme está escrito lá em Gênesis 2. Deixará, pois, o homem, pai e mãe, e unir-se-á a sua esposa, e serão os dois uma só carne. Então, o primeiro é deixar. Esse deixar envolve a questão geográfica, né? Envolve a questão do que a gente chama de cortar o cordão umbilical com a família. Estou falando de situações normais, tá, gente? Estou falando de um padrão de casamento, um padrão de família de acordo com a palavra de Deus. Eu não estou falando dos desvios, tá bom? Os desvios. Então, o deixar envolve esse rompimento do cordão umbilical, que é aquele ato quando o bebê sai de dentro da barriga e corta o cordão umbilical e ele passa a ser um ser independente da mãe, respirar por si só, né? Vai ter que comer por si só, enfim, a gente já sabe dessas coisas. Então, simbolicamente, no casamento também. Então, envolve um deixar geográfico, um desmamar-se da mãe para constituir-se marido e mulher, gerando uma nova família. Isso não quer dizer que ele não vai voltar mais para casa, que abandonou o lar, não. Mas os pais precisam dar essa liberdade para que o filho ou a filha tenha a sua vida independente. E o segundo aspecto da aliança, essa é a palavra. O primeiro aspecto é o deixar. O segundo aspecto é o unir-se, né? Unir-se à sua esposa, a unir-se como marido e mulher. Esse unir-se, fala-se da cerimônia. Toda a aliança, ela precisa ter uma celebração, ter um marco, né? É como você tirar os dois de lá, um de cá e outro de lá, ajunta os dois, faz uma celebração para ministrar a bênção, ministrar o que nós chamamos de casamento. Casamento realmente é casar uma coisa na outra. O macho casa-se com a fêmea, né? Não há casamento entre machos e nem entre fêmeas. O casamento só é entre macho e fêmea, né? Então, celebra-se essa união, essa aliança de amor. E depois vai para o terceiro aspecto da aliança, que é o tornar-se uma só carne. De maneira que antes de tornar-se uma só carne, a aliança ainda não foi confirmada com derramamento de sangue, né?
E o que nós lemos lá em Gálatas capítulo 3 foi que uma aliança, ainda que meramente humana, uma vez ratificada, confirmada, não pode ser revogada e nem pode a ela acrescentar alguma coisa, né? A ratificação, a confirmação da aliança é, no caso, o ato sexual, que é o terceiro aspecto, que é o tornar-se uma só carne, e serão ambos uma só carne. Pelo que o que Deus ajuntou, não separe o homem, é a ordem divina, né? O que Deus ajuntou? Deus não, vamos ver primeiro o que Deus não ajuntou. Deus não ajuntou homem com homem, tá, gente? Hoje em dia é até perigoso dizer uma coisa dessa, mas é assim que a Bíblia nos ensina. Deus não ajuntou mulher com mulher. Estou falando em aliança de sangue, casamento. Deus não ajuntou o ser humano com animais, né? Mas Deus ajuntou macho e fêmea.